Passei os últimos 30 anos transformando um quintal de 1.000 metros quadrados em uma fonte confiável de alimento para minha família. E, nesse tempo, aprendi que o recurso mais crítico nunca é o solo, mas a água. A maioria das pessoas olha para um período de seca e imediatamente corre para a mangueira do jardim, assumindo que, se a água não está caindo do céu ou sendo bombeada por um cano municipal, as plantas simplesmente vão morrer. Mas se você olhar para a atmosfera agora, mesmo em uma tarde seca de verão, você está em um oceano invisível. De acordo com a carta psicométrica padrão usada na termodinâmica, o ar a 30 degrau C, com uma umidade relativa de apenas 50%, contém exatamente 15,04 gram de vapor de água em cada metro cúbico. Extrapole isso para um terreno padrão de 4.000 metros quadrados, e você verá cerca de 150.000 L de água suspensa flutuando logo acima da superfície do solo. O problema não é a falta de água, mas a falta de um mecanismo para puxá-la para a terra. Hoje, vou mostrar como um arranjo preciso de pedras de campo comuns pode atuar como uma massa térmica manipulando as temperaturas da superfície para atingir o ponto de orvalho atmosférico e arrastar essa umidade diretamente para a zona das raízes. Este é um processo estritamente físico que manteve as colheitas vivas sem uma única gota de irrigação por 2.000 anos. E ele depende inteiramente de termodinâmica mensurável, em vez de hardware caro ou encanamento moderno. Para entender como isso funciona em um quintal típico, devemos olhar para os pioneiros que projetaram com sucesso esse sistema em um dos ambientes mais hostis do planeta. Há mais de 2 milênios, a civilização nabateia prosperou no coração do deserto de Negev, uma região árida que os registros meteorológicos confirmam receber uma média de exatamente 104 mm de chuva anualmente. Apesar desse déficit severo, eles conseguiram cultivar extensos vinhedos e pomares, sustentando dezenas de milhares de cidadãos sem um único aqueduto ou vala de irrigação, alimentando as plantações. O método deles baseava-se inteiramente em uma aplicação magistral, embora intuitiva, da termodinâmica através de estruturas de campo conhecidas como Tulot Elab. Eles coletavam calcário e pederneira locais, organizando-os em montes circulares deliberados, de aproximadamente 1,5 m de diâmetro e cuidadosamente espaçados 3 milímetros entre si pelas encostas áridas. O mecanismo que eles exploravam era inteiramente fundamentado na física. Durante o dia, a temperatura do ar ambiente no deserto frequentemente excede os 40 degrau C, expandindo a massa de ar e permitindo que ela carregue qualquer umidade escassa evaporada de mares distantes. À medida que o sol se põe, o ambiente desértico experimenta um rápido resfriamento radiativo, fazendo com que a temperatura ambiente caia drasticamente de 20 a 30 graus em questão de horas. As pedras de calcário coletadas, possuindo uma capacidade térmica específica de cerca de 0,84 J por G por grau Kelvin, liberam seu calor armazenado rapidamente para o céu noturno limpo e desobstruído. Esse resfriamento rápido resfria a superfície das pedras bem abaixo do ponto de orvalho atmosférico. Quando o vento frio da noite empurra o ar carregado de umidade contra essas superfícies de pedras geladas, o estado de energia do vapor de água cai instantaneamente, forçando uma mudança física de fase de gás diretamente para água líquida. Uma condensação densa se acumula nas superfícies rugosas das rochas. A gravidade, então, assume o controle, puxando essas pesadas gotas de água para baixo através das fendas escuras e isoladas entre as pedras empilhadas. Isso protege o líquido recém-formado da inevitável evaporação do sol da manhã e o canaliza diretamente para a matriz profunda do solo, onde os sistemas radiculares estão deliberadamente posicionados. Eles efetivamente transformam as próprias pedras do deserto em geradores de água atmosférica permanentes e autossustentáveis, provando que a sobrevivência agrícola
não depende estritamente da chuva caindo do céu, mas da construção da arquitetura física necessária para condensar o vapor de água que já passa por sua terra. Você pode se sentir tentado a descartar essas estruturas antigas como uma anomalia da história, mas os princípios físicos em que se baseavam foram rigorosamente testados e validados pela ciência atmosférica moderna. A transição da sobrevivência antiga para os dados empíricos modernos começou em 1912, quando um engenheiro florestal russo chamado Friedrich Seibold deparou-se com montes de pedras massivos semelhantes enquanto examinava as montanhas da Crimeia. Ele não viu um milagre inexplicável. Ele reconheceu um motor termodinâmico. Seibold mediu meticulosamente as estruturas e construiu seu próprio condensador preciso de 13 de diâmetro, provando, através da extração física diária, que uma pilha de pedras marinhas devidamente empilhada poderia condensar até 360 L de água líquida diretamente do ar costeiro todos os dias. Isso não foi uma anomalia localizada, mas um processo físico replicável. A mecânica da condensação atmosférica passiva acabou sendo codificada na engenharia moderna, documentada de forma notável na patente dos Estados Unidos 3.318.107, que descrevia a geometria exata necessária para canalizar o ar ambiente através de uma matriz térmica densa para extrair a umidade atmosférica sem energia mecânica. Não precisamos confiar apenas na engenharia centenária ou em patentes históricas para ver isso funcionando hoje. Veja as recentes operações agrícolas comerciais que lidam com condições de seca severa no sudoeste americano. Um estudo abrangente de vários anos, publicado na revista Agricultural and Forest Meteorology em 2018, rastreou os níveis precisos de umidade do solo em pomares de alta altitude, utilizando configurações de cobertura morta de pedra projetadas. Os pesquisadores inseriram sensores de conteúdo volumétrico de água profundamente nas zonas das raízes e registraram os dados continuamente. Os dados revelaram que colocar uma camada calculada de rocha densa e grossa ao redor da base das árvores não apenas preveniu a evaporação da umidade existente no solo, mas gerou ativamente nova água. Os sensores provaram que, em noites claras, o diferencial de temperatura das rochas causava uma queda localizada no ponto de orvalho, depositando uma média de 1,2 milímetros de água nova no perfil do solo durante a noite. Ao longo de uma estação de cultivo seca padrão de 150 dias, essa condensação passiva equivalia a 180 mil L de água suplementar por hectare, substituindo efetivamente a necessidade de um sistema de irrigação por gotejamento ativo. Ao simplesmente manipular a área de superfície física e a massa térmica situada acima da zona da raiz, agrônomos modernos provaram que a atmosfera pode ser forçada a entregar sua umidade, transformando campos secos e empoeirados em terras agrícolas viáveis, sem bombear um único galão de água subterrânea. Vá até o seu quintal às 3h10 da manhã e verá a mecânica desse processo acontecendo bem na sua frente, provando que estamos lidando com termodinâmica pura e absolutamente nenhuma mágica. Como um proprietário de casa que passou décadas observando esses sistemas, posso dizer que o segredo reside inteiramente na ciência invisível da transferência de calor e das mudanças físicas de fase. Considere um pedaço denso de pedra de campo, como basalto ou granito, sentado diretamente sobre uma zona de raiz. Essas pedras possuem uma alta capacidade térmica volumétrica, normalmente absorvendo a radiação solar durante a tarde e atuando como um enorme escudo térmico que impede que a camada superficial do solo asse e perca sua umidade existente por meio da evaporação capilar. A transição crítica acontece após o pôr do sol, quando o ar ambiente esfria e a pedra começa a liberar sua energia térmica armazenada por meio de radiação infravermelha direcionada para a atmosfera aberta e desobstruída,
Como a pedra é densa e exposta ao céu noturno, sua temperatura superficial despenca rapidamente, caindo muitas vezes significativamente abaixo da temperatura do ar ambiente até atingir o ponto de orvalho atmosférico específico. A física dessa transição de fase pode ser compreendida com precisão através da relação de Clausius-Clapeyron, que dita exatamente quando o vapor de água atmosférico mudará de estado. Quando o ar noturno quente e carregado de umidade passa por essa superfície de pedra resfriada, a massa de ar fisicamente não consegue manter sua pressão de vapor. A energia cinética das moléculas de água no ar cai drasticamente até que elas se condensem em gotas líquidas pesadas diretamente na superfície mineral. Biologicamente, o impacto que ocorre diretamente abaixo da pedra é tão profundo e essencial para suas plantações. O gotejamento constante e lento desta condensação noturna cria um microclima isolado nos primeiros 7,5 cm do perfil do solo, estabelecendo um refúgio permanentemente úmido para fungos micorrízicos e bactérias aeróbicas. Esses organismos do solo requerem essa umidade contínua de baixo nível para decompor a matéria orgânica bruta e fornecer nutrientes biodisponíveis diretamente às raízes alimentadoras de suas plantas. A pedra pesada impede fisicamente que o sol da manhã evapore imediatamente essa água recém-gerada, permitindo que a gravidade puxe lentamente a umidade para baixo através da matriz do solo, onde permanece inteiramente protegida do vento seco. Você está fundamentalmente construindo um condensador atmosférico passivo e uma incubadora biológica subterrânea em uma sequência observável simples, aproveitando as mesmas leis imutáveis da física que explicam por que um copo frio de chá gelado transpira na mesa da sua varanda durante uma tarde úmida de julho. Quando estiver pronto para construir este mecanismo em seu próprio jardim, você deve resistir ao desejo de ir a um viveiro de luxo e comprar pedras de rio perfeitamente lisas e polidas. Estamos projetando uma bateria térmica, não decorando um caminho. Você precisa de rocha bruta, pesada e de alta densidade. No meu quintal, procuro por basalto comum, granito ou calcário não polido. O tipo de pedra de campo bruta que você pode comprar por centavos o quilo em um depósito de jardinagem a granel ou retirar diretamente de uma pastagem limpa. A densidade física do material é todo o segredo para fazer isso funcionar. Rochas porosas como pedra-pomes ou cinzas vulcânicas estão cheias de bolsas de ar presas, o que as torna excelentes isolantes, mas terríveis condutores térmicos. Precisamos de massa sólida. Você deve caçar pedras do tamanho aproximado de um melão padrão, pesando entre 2 e 4 quilos cada. Uma rocha dessa massa exata possui a capacidade térmica volumétrica necessária para absorver a forte radiação solar da tarde sem transferir esse calor escaldante para o solo abaixo, enquanto ainda retém área de superfície suficiente para esfriar rapidamente quando exposta ao céu noturno frio e aberto. Depois de ter um carrinho de mão cheio de pedras de campo pesadas, adequadas, mude sua atenção para a terra onde sua plantação específica crescerá. Não jogue simplesmente as pedras em um pedaço de terra plana e compactada, esperando que o sistema funcione. Você está criando uma microbacia subterrânea, o que requer uma manipulação física deliberada da camada superficial do solo ao redor da base da sua planta-alvo. Use uma pá de mão para esculpir uma depressão rasa em forma de píris que se estenda cerca de 60 centímetros para fora do caule principal. Você só precisa remover cerca de 5 a 7,5 centímetros da camada superficial do solo, formando uma inclinação suave e contínua, que desce diretamente para a zona central da raiz. Essa geometria física é crítica porque garante que, quando a umidade atmosférica passar por sua mudança de fase e se liquefizer na pedra fria acima, as gotas pesadas seguirão naturalmente o caminho de menor resistência.
A gravidade puxará a condensação pela base rugosa da rocha e diretamente para esta bacia rasa de solo, canalizando cada gota de água gerada exatamente onde as raízes alimentadoras biológicas estão esperando. Finalmente, pegue um cultivador manual de aço e solte bastante o fundo desta bacia recém-esculpida, quebrando qualquer argila dura e compactada. O solo deve estar altamente friável para que a condensação noturna possa infiltrar-se na terra instantaneamente, mantendo a umidade protegida do vento da manhã. Com a bacia rasa preparada, é hora de organizar suas pedras de campo pesadas. E este layout físico requer precisão exata para maximizar o efeito termodinâmico enquanto protege a saúde biológica de sua plantação. Não despeje simplesmente as pedras contra a base da planta, pois enterrar o caule principal prenderá o excesso de umidade contra a casca e provocará uma podridão fúngica catastrófica. Em vez disso, pegue suas pedras de 2 a 4 kg e comece a colocá-las em um círculo apertado e entrelaçado, deixando deliberadamente uma lacuna de 5 centímetros entre a borda interna das pedras e o caule da planta. Você quer as rochas tocando-se lado a lado, formando um escudo térmico contínuo sobre a bacia de solo deprimida que esculpimos anteriormente. Ao levantar e posicionar esses materiais pesados, lembre-se da sua biomecânica básica para garantir a segurança, mantendo as costas retas, flexionando os quadris e impulsionando para cima com as pernas. Porque mover manualmente centenas de quilos de basalto denso em um quintal é uma tarefa física séria que exige respeito. Uma vez que o primeiro anel interno esteja pronto, construa um segundo anel concêntrico ligeiramente mais largo diretamente contra o primeiro, travando as pedras para eliminar quaisquer grandes lacunas onde o sol do meio-dia possa penetrar e evaporar nossa umidade acumulada. As superfícies superiores das pedras devem ficar aproximadamente 2,4 centímetros acima do nível natural circundante do seu jardim, enquanto suas partes inferiores descansam profundamente na bacia fria e sombreada. Essa geometria específica garante que, conforme o ar ambiente esfria rapidamente à noite e o vapor de água passa por sua mudança de fase, a condensação resultante escorra pelas faces convexas das rochas, deslizando pelas fendas estreitas e escuras e diretamente para a zona radicular protegida. Seguindo este arranjo preciso, você está projetando um microclima de rega automática permanente que aproveita a massa bruta das pedras para extrair a umidade da atmosfera e retê-la com segurança na terra, não exigindo manutenção contínua, nem linhas de irrigação de plástico e absolutamente nenhuma parte móvel. Quando você dá um passo atrás e olha para este arranjo de pedras de campo pesadas descansando silenciosamente em seu jardim, você não está apenas olhando para um truque de paisagismo inteligente. Você está olhando para um mecanismo físico fundamental que opera independentemente da infraestrutura municipal, utilizando os princípios básicos da termodinâmica para extrair umidade diretamente da atmosfera. Por décadas, observei meus vizinhos gastarem milhares de dólares em redes de irrigação de PVC complexas, temporizadores automatizados e contas de água municipais para manter suas plantações vivas, totalmente convencidos de que a segurança alimentar exige uma forte dependência da manufatura industrial. Eles tratam o solo como uma esponja estéril que deve ser bombeada artificialmente com recursos, ignorando o enorme volume de água suspenso no ar acima de sua própria propriedade. Ao compreender a capacidade térmica específica de uma simples rocha e a física do ponto de orvalho atmosférico, ignoramos todo esse sistema frágil. Essa percepção nos leva a uma encruzilhada crítica na forma como abordamos nossa própria sobrevivência e cuidado com a terra. Temos que nos fazer uma pergunta fundamental. Continuaremos a acorrentar nosso suprimento de alimentos a uma rede industrial frágil
que exige investimento financeiro constante e manutenção mecânica? Or, escolheremos a verdadeira independência, cooperando com as leis imutáveis e gratuitas da natureza que sustentam a vida há mais de 2 milênios? Se esta exploração da termodinâmica antiga mudou a maneira como você olha para as pedras em seu próprio quintal, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos descobrindo a sabedoria histórica e as leis físicas que foram negligenciadas por tempo demais. Vamos cultivar um futuro de verdadeira independência. O próximo tesouro escondido da Terra será revelado em breve.